Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse canal, que é o professor João Marcos, né? A Física com o João Marcos aqui. Estamos de volta a mais uma aula e agora a gente vai falar nesse tópico, nessa aula, sobre a mecânica dos fluidos. O que é, professor, essa mecânica dos fluidos? Já já a gente vai começar a falar mais sobre isso. Mas antes de tudo, né, se inscreva no canal, dá uma curtida, tá? Para o YouTube te avisar quando tiver novos vídeos aqui no canal, tá? Isso ajuda muito, tanto a mim quanto você, para receber novidades, tá, desse canal, com vídeos, né, de explicação e também de vários exemplos para o conteúdo de físicas aí, de vestibulares, Enem, entre outros auxílios, né, tanto na escola, em qualquer lugar, tá? Então, vamos lá para o início do nosso vídeo, que de fato eu vou estar falando sobre a mecânica dos fluidos, né? Esse é um ramo da física que nós classificamos como um- uma unidade, um tema da hidrostática, né? A hidrostática foi desenvolvida por muitos físicos, não só um, né? Então, vários físicos, né? A gente vai falar de um deles aqui, de alguns deles, que ajudaram para os primeiros princípios, né, de pressão, tá? Então, o conteúdo aqui a gente vai trabalhar é pressão, a densidade e a massa específica. São os três tópicos que a gente vai estar falando nessa videoaula, tentando buscar o objetivo maior de cada situação, tá? Então, a hidrostática faz parte da física, faz parte do cotidiano de todos nós, só que a gente às vezes não observa, né? A hidrostática faz parte de todos os mecanismos de gás, líquidos e sólidos, tá? Tudo que envolver esses elementos, nós vamos ter aplicações físicas, tá? E no caso dos fluidos, a gente tem, nós temos, na verdade, né, é, aplicações e conceitos a serem estudados. Então, falando um pouco aqui da história, né, eu vou comentar aqui sobre o Leonardo da Vinci, tá? Ele foi italiano, né, pessoal, e muitos escritos seus ajudaram muito a física, inclusive o desenvolvimento de um submarino, né? Então, basicamente, Leonardo da Vinci ele é considerado um polimata por conta de várias aplicações que ele fez, não só na física, mas na matemática, na engenharia, na geografia, né? Entre várias outras aplicações, como, por exemplo, os seus próprios escritos da biologia para a medicina, né? Na anatomia do corpo. Então, ele foi o pai aí do estudo, dos estudos anatômicos sobre o corpo humano, né? Então, o foco aqui, que a gente vai estar falando de Da Vinci, não só é o contexto biológico, mas também o contexto físico, tá? Que foi esses escritos aqui, nessa imagem que eu estou mostrando aqui abaixo, está sendo mostrado de um projeto de um submarino, né? Então, esses escritos foram encontrados e vários outros físicos na mesma época, né, ou séculos seguintes, começaram a estudar cada vez mais sobre seus escritos, né? E ele deixou escritos aí, por exemplo, para o submarino, né? E ele queria desenvolver algo desse tipo, mas com que intuito, né? Para o intuito de guerras, né? Na verdade, não só do conhecimento, né? Isso já era comum na vida de Da Vinci, né? Ele tinha essa ânsia pelo conhecimento, mas também tinha um contexto também político e social, por conta da a região que ele viveu, né? Foi na Itália, mas também passou um período na França, né? E, e esse período foi marcado por guerras, conflitos e precisariam de um armamento melhor, né? Para todas as situações que ocorressem uma guerra, né? Então, ele aprofundou várias situações em várias áreas, né? Conceitos em várias áreas. Citei algumas delas, não quero me estender muito nisso, mas é para a gente conhecer um pouco sobre ele, tá? E foi a partir desses primeiros escritos sobre o submarino que, que nós começamos a entender melhor sobre esse conhecimento da hidrostática, da mecânica dos fluidos. Aí a gente vai continuar falando aqui de um cara também, logo após um período, já no século aí 18, 19, né? Não só ele, mas William Boring, eles tentaram desenvolver, né? O William ele fez só um projeto, mas não conseguiu colocar em prática. Já David Boson ele fez algumas atribuições, né?
e ele criou um tipo de submarino que pudesse é, equipar uma pessoa, né, para ataques de navios britânicos, né, contra as tropas britânicas. Então, basicamente, né, como eu falei, de Da Vinci também, David ele é, tinha esse intuito, não só do conhecimento, mas também de resolver um problema para uma guerra, enfim. Todos eles eram também responsáveis por alguma situação dessa, do governador, do rei, do imperador, enfim. Como mentes pensantes e mentes também abertas ao conhecimento e por ter capacidade também de entender melhor sobre isso e buscar entender melhor, eles foram responsáveis por isso. Mas o caso de David é porque ele ficou conhecido como o submarino tartaruga, né? Porque ele era desse formato que está aqui nessa imagem, ó, e desenvolveu, né, essa parte, um mecanismo, né? E ele conseguiu, deu certo, né? Só que era tripulado só por uma única pessoa. E o desenvolvimento, isso foi um desenvolvimento bem pequeno, mas na época foi muito, né, empolgante para todos, e ele conseguiu, né, fazer esse mecanismo. Alguns outros foram construídos a partir desse, né, na época, no século XIX mesmo, em 1850, 1860, já também criaram outros, mas não deu certo, morreram, pessoas tripuladas mesmo, não deu certo. Por quê? Como é esse funcionamento do submarino? Tem tudo a ver com a palavra densidade, tá? E aí tem essa pergunta aqui: por que o submarino consegue submergir e emergir? Pode dar até uma pausa no vídeo e vou entender que você começou a pensar e tentar responder isso, tá? Bom, você deve ter pensado sobre, né, por que o submarino consegue, né, afundar, em outras palavras, e flutuar, né? Mas é submergir e emergir. Bom, é, a palavra correta, né, fisicamente é densidade, tá? Tem dois casos. O primeiro caso é quando ele flutua, a densidade que está dentro do submarino, de fato, a densidade dele vai ter que ser menor que a da água, já que ele está no mar, pode ser na água, ou no lago, ou na água doce, ou na água salgada. A densidade tem que ser menor do que a da água, porque ele vai flutuar, a água vai sobressair a densidade. Quando a densidade do submarino for maior que a da água, né, isso vai fazer com que o seu peso, né, aumente em relação à água, né, a massa, na verdade, do submarino. E aí isso faz com que a sua densidade aumente, né? Aumentando essa densidade, ele vai submergir, ok? E aí, se a sua densidade diminuir, ele vai emergir. Essa é a explicação. Em outras palavras, para entender melhor, de fato, como acontece isso, nós vemos que para os submarinos acontecer, existe um sistema de ar ou água, né? Então, esses tubinhos aqui, né, segundo os historiadores dessa tartaruga, desse submarino tartaruga, eram dispositivos com água, né? Pode ser com água ou ar, tá? Então, ao submergir, teria que entrar uma parte de água para que a densidade dentro fosse maior e o peso dele ajudasse também, e a massa por completo do submarino fosse maior, né? E aí ele começasse a afundar como uma âncora de um navio, né? E a outra pergunta que a gente vai aprender a responder ela, é por que que os navios não afundam, né? E aí a gente vai aprender também mais sobre isso. Mas primeiro vamos aprender os conceitos. E para responder essa pergunta do submarino é simples, tá? É essa mudança de densidade, tá? De ar ou água, né? Alguns sistemas submarinos são ar. Se tiver algum problema com isso, não conseguir adicionar ar, ou quando quiser, né, flutuar, emergir e não sair essa água ou esse ar que fica dentro do submarino, aí não consegue subir de novo, e aí acontece alguns acidentes, como já aconteceu, né? Então, outra pergunta também é a palavra hidrostática, né, está relacionada a hidro, que é relacionado também à água. Então, por isso que todo líquido ou gás a gente vai relacionar com hidrostática, né? E o navio é outro exemplo de por que ele não afunda. Outras explicações é porque do submarino é porque existe ar dentro, né? Você poderia falar. Ou do navio. Por que que o navio, por exemplo, não afunda? Porque se ele todo não tivesse oxigênio, né? E o formato aerodinâmico em relação ao,
ao seu ao rio, né, ou ao mar, ao espaço que ele estiver, nesse caso o navio ele afundaria, né? Imagine a mesma massa do navio se fosse uma bola sei lá, uma bola de aço. Toda a massa do peso de um navio, ele afundaria. Mas por conta da sua aerodinâmica, né, do seu formato, você tem, por exemplo, uma flutuação, tá? E essa flutuação acontece também porque parte do navio não é maciça, ela é oca, né? Porque precisa ser tripulada, eu preciso de espaço, e esse espaço tem ar, né? E esse ar faz com que flutue. Imagine um navio como se fosse uma bola, né? Uma bola de ar. Você fica brincando na piscina. Então, é outra explicação. E aí a gente começa a entrar sobre as grandezas fundamentais. A primeira grandeza é que todas essas respostas que eu falei pode ser melhorada, como a gente está construindo a ideia ainda, sobre pressão. Mas o que é pressão? Né? Você pode assimilar isso com várias aplicações, né? Pressão arterial, né? Pressão de gás, de libras na pneumática, né? Como os carros, automóveis, veículos, e tem a ver também com pressão, né? A pressão exercida da altitude, oxigênio, várias aplicações. Pressão também, né, a arterial, como eu falei, do coração, né, parte cardiovascular, e a pressão de nervos, entre outros. Bom, todas essas palavras que eu disse, tudo que eu disse aqui, de exemplos, não fogem daquilo que é, de fato, pressão, que é uma grandeza que vai ser relacionado com duas variáveis. A primeira é a força e a segunda é a área, tá? Força e a área. Eu vou definir essa força como F e a área como A, tá? É uma grandeza escalar que a intensidade da força perpendicular, né? O que é algo perpendicular? Vamos relembrar um pouquinho, né? É algo que faz um ângulo de 90 graus com o espaço, né? Uma superfície. Imagine uma mesa e você coloca o seu braço verticalmente em cima dela. Você está fazendo um ângulo de 90 graus. E aí a gente vai calcular essa pressão através disso. Mas existe alguns árabes, por exemplo, e também indianos, e alguns caras que eles, de fato, estão desafiando aí, né? Tentam desafiar os conceitos da física, né? E agora, professor, como é que a gente vê essa situação, né? Dessa cama de pregos? Bom, na verdade, é justamente o ponto-chave da pressão é essa, né? É que, não está escrito aqui, mas quanto menor o orifício em uma área, uma superfície, quanto menor o orifício, ou seja, quanto mais pontudo for a força aplicada, quanto mais pontudo for essa força perpendicular à área, maior pressão. Se esse orifício for muito grande, você vai ter menor pressão. É o que acontece na cama de pregos. Você tem vários pregos, né, um pouco distantes um do outro, mas você tem vários pregos, então você tem uma superfície basicamente plana ali, uma cama de fato, e ele deita o seu corpo, não nem com um dedo, ou nem com um braço ou uma mão, mas sim o seu corpo. Por que isso acontece? Porque ele não é doido de colocar somente isso, porque a pressão vai ser muito maior. E também ele também faz isso como um treinamento, né, de concentração para fazer isso. Eles se concentram, faz um bom tempo, mas a real também explicação para isso não é só concentração, mas é um conceito físico, que se ele colocasse um prego só e deitasse em cima ou pulasse em cima, ele seria furado facilmente. Igualmente, essa imagem da injeção. Né? Por que a gente consegue furar alguém, ou por que acontece isso? Por causa da pressão. A agulha é muito pequena, o orifício é muito pequeno, tão pequeno que em qualquer área que ela estiver e for aplicada um ângulo de 90 graus, por exemplo, que vai ser perpendicular à superfície, você vai conseguir furar porque a pressão é muito grande. Tá? Então a pressão é isso. Né? Então essa imagem aqui que eu estou mostrando é basicamente esse retângulo aqui, esse losango que eu vou chamar de um plano A, tá bom? Um plano A. Esse plano A aqui é uma superfície, tá? E essa é a superfície que eu estou dizendo aqui. E esse vetor aqui, F, né, que é a força, basicamente é o que indica aquilo que está sendo aplicado, né? A força aplicada, o móvel que eu quero deteriorar, então tudo isso está envolvido, tá? E aí nós temos essa equação.
qual é essa equação? É que a pressão é igual à força sobre a área. Então, isso vai depender de quê, né? Ou a pressão exercida vai depender da força e a área. Primeiro, o que é a F, né? A F é a força, eu já falei um pouco ali. É a força. Essa força é medida em Newton, tá? Aí vamos lembrar que em Newton, eu vou representar como a letra N. E esse A é a área, a área é a área, ou seja, a superfície em metro quadrado, tá? Professor, então, se tiver em outra unidade de medida, preciso lembrar um pouquinho das transformações? Sim, precisa, tá? A gente vai também fazer essas revisões. Então, basicamente, é isso. Então, a pressão, a unidade de medida da pressão, né? A unidade que a gente pode medir a pressão, já que eu tenho pressão e a área, então, se a força é em Newton, a área é em metro quadrado, então a unidade da pressão vai ser Newton por metro quadrado, né? A gente vai falar de um princípio que é o princípio de Pascal mais à frente, e foi, na verdade, todos esses princípios também passou por ele, né? Sobre Blaise Pascal. Então, a gente pode chamar de Newton por metro quadrado ou Pascal, tá? PA, que significa Pascal, tá? Existem algumas transformações, né, de Pascal para pressão atmosférica, tá? A gente vai ver com cuidadinho isso aí. Tá? Então, basicamente, sobre pressão, é isso que a gente tem que saber, tá? Pressão é igual a força sobre a área. Então, um sólido que tem uma área de base maior, uma área de 10 metros quadrados, e se eu ter um outro sólido com 1 metro quadrado de sua base em uma superfície, é claro que o de 1 metro quadrado vai ter maior pressão sobre essa força. Logo, a área está sendo inversamente proporcional à pressão, né? Ou seja, quanto maior a área, menor a pressão, tá? Maior pressão, menor a área. Então, posso até colocar aqui, vou colocar de verde aqui para destacar. Não, isso não deu certo, vamos lá. Pressão e área. Então, maior pressão, menor área, né? Menor pressão, maior área. Né? Se eu vou ter uma menor pressão, a área vai diminuir, tá bom? Então, são inversamente proporcionais. Guarda aí. Bom, aí a outra aplicabilidade que nós temos da física, que a gente falou bem no início, foi a densidade. Tá? E a densidade é isso, ela vai envolver duas coisas. A massa, né? Talvez em química alguma coisa já viu sobre isso, mas a densidade está relacionada com a massa do corpo, tá? E o volume que o corpo também está sendo ocupado. Tá? Então, a massa do corpo, e essa massa do corpo é em gramas, tá? Professor, vai ser só em gramas, já já eu explico. Tá? Isso vai depender muito, né? Depender muito aí da unidade que você está trabalhando, massa do corpo. E o volume, né? O volume vai ser, esse V, na verdade, vai ser o volume, tá? Volume do corpo, né? O volume que ele ocupa, né? Eu vou colocar em centímetro cúbico, tá? Já já eu falo sobre mais sobre isso. Tendo essa D como a densidade, tudo que eu envolver uma massa de um determinado corpo, com o volume desse corpo, eu vou encontrar a densidade. Então, a unidade de medida, né? A unidade da densidade vai ser grama por centímetro cúbico, tá? Grama por centímetro cúbico. Então, nós já construímos aqui duas formas. A primeira de pressão e a segunda de densidade. Tá? A primeira de pressão e a segunda de densidade. Quais as outras unidades? O professor vai vir só em situações de densidade? Vai vir só em gramas? Não, porque nós temos várias massas, como quilograma, miligrama, né, centigrama, decigrama, hectograma. Enfim, dependendo da aplicabilidade dessa fórmula ou da situação, do problema. Né? Na medicina, por exemplo, é mais miligramas, né? Questão de remédios, medicação. Tá? Então, vamos lembrar aqui algumas unidades. Por exemplo, 1 quilo, né, por litro, eu posso afirmar que é equivalente, igual a 10 ao cubo quilo por metro cúbico. Tá? Outra unidade que eu posso associar
é que 1 grama por centímetro cúbico é equivalente a 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, né? 10 ao cubo, 1 vezes 10 ao cubo, tá? Quilograma por metro cúbico, tá? Então, basicamente, 1 grama por centímetro cúbico eu posso associar também com quilograma e litro, tá? Então, o que a densidade é? Ela vai ser definida por diferentes situações, depende de diferentes corpos, né? Então, eu falei no início da densidade do submarino, então, o mesmo material, né? Você pega o submarino tartaruga, o mesmo corpo, adicionando ar ou água, ele vai submergir, e outra hora ele vai emergir. Ou seja, eu posso formar, por exemplo, várias situações, pegar um papel e fazer uma bolinha. E aí eu pegar esse mesmo papel e fazer um barco, ele consegue flutuar na água. Então isso se dá pelo volume, a massa do corpo e o volume por ele ocupado. Já já vou falar sobre isso quando eu estou falando mais sobre a substância e não sobre o corpo. Essa densidade é relacionada ao corpo, tá? Como conjunto, tá? A densidade que às vezes é aplicada também na química é a densidade da substância. Aqui na física a gente vai associar a densidade da substância com massa específica, tá? Então, essa situação da densidade volumétrica em relação mais ao volume que o corpo é ocupado, tá? Então, é isso que nós vamos chamar de densidade. E aí, o último tópico que a gente vai falar aqui sobre essa aula é a massa específica. A massa específica, ela remete ao quê? Ela está sendo relacionada à massa da substância e o volume da substância que ela ocupa, né? A unidade de volume que ela ocupa. Então, aqui é a massa também, só que é a massa específica de uma substância. Então, é a massa, tá, da substância. Opa, já vou mostrar isso aí. Substância, tá? Massa da substância, e aqui é o volume da substância. Quer ver um exemplo? Se eu pegar, por exemplo, substância, pegar um pedaço de papel alumínio, ou alumínio, folha de alumínio, fazer uma bolinha dela, uma bolinha de alumínio bem pequenininha, comprimir ela tudinho de formato esférico, colocar dentro de um recipiente com água, o que vai acontecer? Ele vai afundar. Se eu fizer do mesmo material, alumínio, e fazer um barco, ele vai flutuar. Ué, como assim? O mesmo material, isso. O mesmo material, a mesma substância. O que mudou foi a massa do objeto. Tá? Então, é isso que vai mudar. Aqui nós estamos falando basicamente dessa densidade, é a densidade do objeto. E esse valor do mi, tá? Acabei esquecendo, isso aqui é um valor matemático, né? A letra grega mi, tá? Que vai ser a nossa massa específica, tá? Então, quando eu relacionar a massa específica, eu estou relacionando da substância que aquele corpo possui. Então, se eu estou falando de uma massa, uma substância do gelo, então eu estou falando exatamente a massa específica daquela substância, da água, do alumínio, do ferro, do mercúrio. Então, foi se conceituando cada unidade de medida, né, por grama e centímetro cúbico, né, de cada substância. Então, de cada substância tem isso. Então, a densidade, a massa específica está relacionada à densidade, tá? Vou colocar uma observação aqui, ó. A massa específica, que é o Mi, é relacionada, tá? Ela é relacionada ao material e ao objeto, tá? Ao objeto que o material é formado. Então, o mesmo material como do papel de alumínio, ele basicamente é o mesmo material. O que mudou foi o objeto. Então, existe massas específicas diferentes, né? Então, a massa específica da substância ela é diferente de um objeto. Então, não adianta falar assim, um objeto que é formado uma bola maciça que é formado de alumínio e ferro, por exemplo,
Não dá para dizer que a massa específica do objeto, da bola, é, sei lá, a mesma massa, por exemplo, se é feito de ferro e a, 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 perdão, a massa específica do ferro é 7,6 gramas por centímetro cúbico. Ah, mas nessa bola também tem alumínio. Oh, nossa, mas então a massa específica do corpo qual é? Bom, aí a gente tem que saber, o do conjunto todo é diferente, a massa específica do conjunto todo é diferente de que a massa específica dos materiais, porque nesse caso não é homogêneo, né? Não é homogêneo. Tá? E aí, para finalizar essa parte, qual vai ser a unidade, né? Qual vai ser a unidade? A unidade basicamente vai ser parecida com a densidade, ou grama por centímetro cúbico, tá? Ou quilograma por metro cúbico, isso vai ser igual, tá? Mas existem três fatores que eu quero citar aqui. O primeiro é, se a massa específica, gente, ela vai depender de alguma coisa? Vai mudar alguma coisa, algo do ambiente externo? Será que vai mudar? Se eu aumentar a temperatura, se eu mudar a pressão, será que vai envolver alguma coisa? Bom, ela vai depender, de fato, né? Ela depende, sim, dessas alterações, dependendo do ambiente que ela está. Então, ela vai depender, ela depende, na verdade, da variação, né? Ela depende aí da temperatura e a pressão que o corpo está, a substância está. Então, depende da temperatura, né? E pressão. Tá? Se for um líquido, se for um gás, né? Sólido, vai depender da pressão. Todos eles. 2. A segunda observação é que se o corpo for maciço, né? Se o corpo for maciço, ou seja, homogêneo, a densidade é igual à massa específica, tá? A densidade do material é igual à massa específica, tá? Ok? Então, se eu tenho um corpo maciço, é isso que a gente conclui, tá? Ou seja, se o corpo for homogêneo, a massa específica, eu vou colocar até assim, ó, que a massa específica do corpo é igual do material que ele foi feito, né? Então, a massa específica é igual à densidade. Como assim, professor? A massa específica vai ser igual à densidade. É isso que a gente conclui. E, além disso, a massa específica do material é igual à do corpo, né? Ou seja, se eu tenho a massa específica, né? A massa específica do objeto, então a massa específica também do corpo, tá? Vai ser igual, tá? Além também de, se for homogêneo, os dois vão ter a mesma densidade, tá? Que aí seria esses dois tópicos, tanto a densidade e quanto o corpo e o objeto. Bom, aí tem essa tabela de massas específicas, para finalizar, que cada material tem e possui, ok? E esses materiais é de extrema importância a gente estar sabendo. Então, sobre a massa específica, claro, né, você vai ter uma ajudinha aí, você vai ter que ir na tabela, conferir, para saber e calcular. Geralmente, quando ele te dá os valores da massa, o volume, aí sim a gente começa a calcular, tá? Então, Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, né? Mas eu preparei também um vídeo após falando sobre dois exemplos, um sobre pressão e outro sobre é, densidade, tá? E posteriormente um vídeo só específico, logo as próximas semanas, sobre exercícios, né, envolvendo esses três tópicos, né, pressão, densidade e massa específica. Então já peço desculpas aí pelo transtorno de dele ficar longo, mas eu queria deixar mais frisado nessa primeira parte o conteúdo, né, as três etapas, as primeiras grandezas fundamentais aqui da hidrostática, tá? Então qualquer dúvida deixe nos comentários e até a próxima aula, tá? Valeu!